Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos, iniciando essa terceira semana do nosso seminário, que é também a última semana desse seminário. Estamos no novenário de nossa padroeira, estamos vivendo as alegrias de celebrarmos a Virgem Maria, Mãe do Patrocínio. Estamos iniciando essa semana também hoje, no dia de Cristo Rei do Universo, esta última semana do tempo comum. Então são muitos motivos para celebrarmos, são muitos motivos para agradecermos. Estamos terminando o ano litúrgico, estamos às vésperas de um novo ano litúrgico. Esse ano litúrgico que foi tão difícil, desde lá a nossa quaresma, lá no mês de março, quando começou o isolamento social, a Semana Santa, a Páscoa, toda em isolamento. E aí o tempo comum voltou, nesse tempo onde muitos não puderam participar da Eucaristia, só há pouco nós pudemos ter uma flexibilização, um ano de pandemia, um ano difícil. Então mais um ano que está terminando, né? Com a missa do Cristo Rei, com a festa do Cristo Rei hoje, a igreja vai fechando mais um ciclo. E no próximo domingo inicia-se mais um ano, mais um ciclo, mais um tempo, que é o tempo do Advento. O que é que você fez nesse ano? Como a sua vida mudou esse ano? De que modo Cristo falou ao seu coração esse ano? Será que nesse ano você conseguiu rezar mais, se aproximar mais de Deus, ama mais o irmão? Hoje celebramos a solenidade de Cristo, Jesus Cristo, Rei do Universo. Mas o reinado de Cristo não é um reinado qualquer. Ele não é um rei autoritário, um déspota, um rei totalitário. Ele é um rei pastor. Jesus é o rei segundo o coração de Deus. Já no Antigo Testamento, o Pai procura um homem segundo o seu coração para ser rei. E diz os Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 22, que o Pai achou em Davi um homem segundo o seu coração para ser ungido rei. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi ainda não era perfeito. Davi também peca. Da família de Davi, no entanto, nasce o rei pastor, nasce o rei perfeito, Jesus Cristo, o rei do universo. Jesus é esse rei pastor que vem para reinar na igreja e no mundo, não como um rei autoritário que impõe suas leis e suas ordenanças, mas como um pastor que cuida, como um pastor que ama. Deus é o pastor dos homens. Jesus, o Filho de Deus, é aquele que é o nosso pastor. Ele não é um pastor que exclui, que condena, que destrói. Ele é um pastor que é rei, Senhor, mas um rei, Senhor que ama. Um rei, Senhor que olha para as suas ovelhas, que conhece a cada um de nós, que se interessa pelas nossas vidas, que se interessa por cada um de nós. Jesus é Senhor, mas não como muitos por aí pregam, um Senhor que destrói, exclui, condena, manda para o inferno. Pelo contrário, Ele é um Senhor que cuida, um Senhor que visita e traz a paz. No livro do Êxodo, nós escutamos
que o Senhor é aquele que vê a aflição do povo e vem visitar o povo. Êxodo 3, versículo 7. Está lá no seu caderninho de oração, depois você retoma lá. Êxodo capítulo 3, versículo 7, eu vou ler. O Senhor disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. E no versículo 8, e desci para libertá-los. E desci para libertá-los. Eu ouvi e eu desci para libertá-los. Então, Jesus é Senhor, como o Pai é Senhor. Um Pai que ouve a dor do povo, que vê a aflição do povo, que vem. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 42 a 44, Jesus, chegando em Jerusalém, olha para a cidade santa, a cidade da paz, Jerusalém, a cidade do Rei da Paz, a cidade dele, a cidade de Jesus, porque Jerusalém é a cidade de Davi, Jesus é o verdadeiro filho de Davi, o verdadeiro descendente de Davi, o rei que descende de Davi. A gente sabe que quando um rei morre, o poder passava para o seu filho mais velho, e assim, geração em geração, e Jesus é um dos filhos mais velhos dos descendentes de Davi. A ele cabia por direito o reinado. E ele de fato é rei. Ele de fato é rei. E ele, quando chega e olha para Jerusalém, Lucas 19, 42 diz: se também tu, ao menos nesse dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. Jesus é o rei que pode dar a paz para a cidade e para as pessoas. Mas ele diz no versículo 44, mas não conheceste o tempo em que fostes visitada. Não reconhecestes aquele que te visitou. Não reconheceste a visita de Deus, aquela visita lá do Êxodo, que Deus disse: eu desci para libertá-los. Jesus é esse que desce, que vem para livrar a cidade, mas a cidade não o acolhe. São João, no capítulo 1, diz: ele veio para os seus, mas os seus não acolheram. Ele veio para os seus, mas os seus não acolheram. Meus irmãos, Jesus é o que pode trazer a paz ao mundo. E ele traz a paz pela cruz e ressurreição. Capítulo 20 do Evangelho de João, no versículo 19, ele aparece ressuscitado e diz: a paz esteja com vocês. E o que é essa paz? Essa paz é o perdão de Deus, a reconciliação que Deus oferece ao mundo. Ele diz: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A paz de Deus é estender a misericórdia e o amor de Deus ao mundo. Esta é a paz de Deus. E tudo isso pela unção do Espírito Santo, pela força do Espírito Santo. Jesus é esse que traz a paz, trazendo o perdão de Deus e a reconciliação com Deus. São Paulo diz: de dois muros, de dois povos, ele fez um só. Ele derrubou o muro que separava. Ele une de novo a humanidade pecadora a Deus. Aquilo que Adão e Eva destruíram, Jesus, com seu corpo crucificado e ressuscitado, devolve a dignidade. E esse é o ministério de cada cristão. Cada um de nós tem esse ministério, que é o ministério de levar a paz de Jesus ao mundo, de agir em nome de Jesus como discípulos e missionários seus. Tudo isso a partir da efusão do Espírito Santo.
Graças ao Espírito Santo nós podemos ir ao mundo, levando a paz de Jesus a esse mundo. Mas meus irmãos, nós muitas vezes não fazemos isso. São Paulo diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. O reino de Deus é um reino de paz, de amor. É um reino onde Deus é tudo em todos, como diz a segunda leitura de hoje. É um reino onde nada falta, como diz o Salmo de hoje, o Salmo 22. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é o reino de Deus. É um reino onde só tem paz, amor, onde não falta nada. É um reino onde todo mundo pode viver bem, onde Deus reina sobre todos. Esse é o reino de Deus. Porém, nós que somos cristãos, na maioria das vezes, nós dizemos que estamos nesse reino, mas nós fazemos tudo o contrário do reino. Porque esse reino de Deus não é feito porque Deus desce do céu e implanta. Não, somos nós, os missionários dele, os filhos dele, que temos a missão de implantar o reino no mundo. Mas, meus irmãos, onde existe violência, mentira, onde existe preconceito, onde existe exclusão, onde existe ódio, onde existe rancor, onde ainda tem gente na miséria, onde ainda tem gente que passa fome, aí não tem o reino de Deus. Preciso ter muita clareza disso. Se no nosso meio, na nossa família, na nossa comunidade, ainda tem violência, mentira, exclusão, fofoca, intriga, fome, miséria, dor que provocada por nós, aí não tem o reino de Deus. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria, de São Paulo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Esse é o reino de Deus. Se não tem justiça, não tem paz, também não tem alegria. E também não tem o reino. O reino de Deus não é uma coisa que a gente diz assim, ele aqui ou ele acolá, como Jesus diz no Evangelho. O reino de Deus é algo concreto. Ou é ou não é. Só é reino quando tem justiça. Se tiver justiça, tem paz. E se tiver justiça e paz, tem alegria. E aí tem o reino de Deus. Mas se não for assim, pode ter tudo, menos o reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Esse é o reino de Deus. E esse reino acontece pela ação de cada um de nós. E como é que isso acontece? Quando nós olhamos para cada irmão e para cada irmã e encontramos a face de Cristo. É o Evangelho de hoje, que é o Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Vamos lá pegar Mateus 25, versículos 31 a 46. Mas eu só vou ler um pedacinho. Quando Jesus diz assim: então o rei dirá aos que estão à direita: vinde benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes. Nu e me visitastes. Enfermo, nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo na prisão e te fomos visitar? E o rei respondeu: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes.
todas as vezes que fizestes isso a um pequenino, a mim fizestes. Esse é o reino de Deus. Todas as vezes que a gente olha para o irmão e cuida do irmão, ali é o reino de Deus. E só acontece isso quando a gente encontra Deus no irmão. A gente corre atrás do sacrário. Nesse tempo da pandemia, quantos ficaram desesperados porque não podiam comungar? Porém, Deus está presente em cada irmão, a cada dia, e nós não buscamos ter comunhão muitas vezes. É fácil buscar uma comunhão da Eucaristia, porque a Eucaristia não fala. Quer dizer, fala o nosso coração, mas é diferente da fala do irmão que a gente escuta. Do grito do irmão que nos incomoda, diferente. Na Eucaristia está todo mundo limpinho, cheirosinho e bonitinho. Mas a comunhão com o irmão tem sujeira do irmão, tem pecado do irmão, tem fome do irmão, tem sangue do irmão. E é ali que Jesus está. Quem não é capaz de enxergar Jesus no irmão, não enxerga Jesus em lugar nenhum. Pode até rezar bonito, orar em língua, fazer lá um monte de coisa, mas não enxerga Deus em lugar nenhum. O Deus que acredita é uma farsa, é uma mentira. Porque o Deus verdadeiro é aquele que me leva a enxergar o outro como pessoa de Cristo. Isso é ser sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. Enxergando no outro a pessoa de Jesus Cristo e instaurando ali o reino de Deus. Meus irmãos, o reino de Deus acontece quando nós vivemos em obediência à palavra, como a Virgem Maria. A Virgem Maria, ela disse sim a Deus e o reino aconteceu. É o oposto de Adão. Adão ouviu Deus dizendo: Adão, você tem tudo que você precisa, mas você só não pode comer do fruto de uma árvore. E Adão desconfiou da palavra de Deus. Ele tinha tudo, mas achava que Deus estava negando ainda algo a ele. Ele não confiava na palavra que dizia que ele tinha tudo, que nada faltava. Ele não confiava no que o Salmo 22 diz, que o Senhor é o pastor e nada nos falta. E assim Adão desconfia da palavra de Deus e peca. Mas Jesus Cristo, o novo Adão, é aquele que ouve o Pai e obedece até a morte e morte de cruz. Jesus, ao contrário de Adão, traz a vida. Enquanto Adão com seu pecado trouxe a morte, Jesus, o rei pastor, ele traz a vida ao mundo, dando a sua própria vida. E quando é que a gente tem a vida de Cristo? Quando a gente deixa Jesus reinar no nosso coração. Jesus é o bom pastor que não deixa nada faltar. Quem tem Jesus tem tudo. Não perde nada, como diz o Papa Bento XVI. Adão achava que obedecer a palavra de Deus era perder algo. Jesus sabe que só podemos ter tudo o que precisamos vivendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, meu irmão, é clara. Viver a palavra de Deus é fazer o que a primeira leitura de hoje nos diz. Está em Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 a 17. Eu vou ler, depois você pega em casa, né, e lê também com calma. Tem tudo no seu caderninho de oração. Ezequiel 34, 11 a 17. O que é que um pastor faz? Sou eu que apacentarei minhas ovelhas. Sou eu que as farei repousar. Ezequiel 34, 15. A ovelha perdida, eu a procurarei. A desgarrada, eu a reconduzirei. A ferida, eu a curarei. A doente, eu a restabelecerei. E velarei sobre a que estiver gorda e vigorosa. Irei apacentá-las todas com justiça. É isso que nós devemos fazer. Cuidar de cada ovelha.
É isso que é o reino de Deus. É quando um cuida do outro. Quando um se preocupa com o outro. Quando um age para que não falte nada ao outro. É isso que é o reino de Deus. Celebrar o Cristo Rei é se preocupar com o outro, como Cristo se preocupa. É ser pastor uns dos outros. E ser pastor não apenas dizendo que o outro deve viver, mas cuidando. Cuidando do outro que tem fome, do outro que está doente, do outro que está preso, do outro que está precisando de um consolo, de uma palavra. É assim que nós construímos o reino de Deus. Se há entre nós maldade, inveja, fofoca, calúnias, ali não tem reino de Deus. O reino de Deus só existe no coração que ama, que acolhe, que perdoa e que é feliz vivendo assim. Leia o roteiro de oração, faça toda a orientação da oração. Shalom do Pai para você e até amanhã em mais um dia do nosso seminário. A paz.